Olá, turma boa da Escola Frei Policarpo. Sejam muito bem-vindos à nossa sequência de aulas de filosofia. E nós continuamos nessa nossa segunda aula a conversarmos sobre esse assunto que é temporalmente relacionado à nossa vida, ao nosso cotidiano, que é justamente o tema ética relacionando-se à filosofia. Coloquei justamente essa imagenzinha aqui, muito clássica, né? Do nosso lado sempre tem um anjo e um demônio, um cãozinho e um anjinho, isso justamente para ilustrar essa dimensão da ética, da moral, da filosofia como um todo. Inicialmente, gostaria de te propor a conversarmos sobre alguns conceitos sobre ética, tá bem? De um modo amplo mesmo, nós podemos considerar a ética como sendo a ciência da conduta, ou seja, a forma como você nos comportamos em nosso cotidiano. Então, isso é uma chave de leitura preciosa. Um segundo ponto, a ética ela busca estabelecer de uma maneira moderada, de uma maneira equilibrada e também com a visão que obviamente deve ser questionadora o que é certo e o que é errado. Ela busca estabelecer esse valor de verdade entre as circunstâncias que nós vivenciamos. Um terceiro elemento, a ética está intimamente ligada à moral, que daqui a pouco a gente já vai investigar a distinção muito clara que vai haver entre esses dois termos. E consiste numa ferramenta muito bacana que é importante para que a gente possa compreender os princípios do convívio entre as pessoas e, claro, para o bom funcionamento das relações, tanto as relações intrapessoais comigo mesmo, quanto as interpessoais e aqui no que diz respeito também às instituições sociais, tá bem? Uma distinção que é importante que nós tenhamos é que existe, a princípio, uma divisão muito clara entre a ideia de ética pessoal e de ética social. Eu tenho aqui dois tipos de ética. Sendo que a ética pessoal, ela faz a pessoa encarnar o bom, a vestir-se do bem. É o que a gente pode fazer relação ao senso moral, aquele que nós conversávamos lá na aula passada. Já a ética social, nessa abordagem social aqui, o que ocorre? Ela faz a pessoa boa servir ao outro, numa perspectiva de colaboração, numa perspectiva de ajuda. Na profissão, nós professores, por exemplo, na escola, na família, as relações familiares, a cooperação mútua que acontece na nossa casa, evitando a qualquer custo aqui servir-se do outro, ou seja, transformar o outro como que num instrumento que pode ser objetável, transformar o outro num mero objeto, digamos assim. Uma distinção clara, que isso aconteceu de um modo muito mais enfático com o iluminismo, é claro que o iluminismo ele trouxe muitas transformações, mas aqui nós queremos focar nessa dimensão da ética e da moral. Durante mais de 3.000 anos, bom tempo, não é? A ética e a moral elas foram sinônimos e significavam basicamente o estudo da conduta, tanto a ética quanto a moral. Ocorre que Cícero ele vai mencionar que aquela parte da filosofia, acompanha aqui comigo, ó, aquela parte da filosofia que diz respeito aos costumes e que os gregos chamam de ethos, que aqui nós podemos chamar inclusive de casa. Nós a chamamos dos costumes, mas é conveniente que quem queira aumentar o vocabulário da língua latina chame de moral. Então aqui a gente já vai começando a perceber a distinção entre ética e entre moral. Quando eu venho para esse slide seguinte, o que é que nós vamos perceber aqui? Do grego, a palavra ethos, ela significa costume, hábito, adquirido com esforço e repetição. Olha, aqui tem uma chave de leitura importante. Aqui tem uma dimensão individual, tá? Um estilo de pensar, de agir. O que seria uma segunda natureza no nosso modo de habitar esse mundo. Um habitar o mundo de forma correta, de forma ética. Por isso que o termo ethos, além de hábito, ele faz referência à habitação. Por isso que eu disse há pouco que tem essa relação com casa, né? Justamente para a gente fazer essa distinção. A moral, por sua vez, você vai perceber muito próximo os conceitos do latim moro, mos e do plural mores, significa costume, mesmo que a ética, mas aqui com uma diferença. Ó. Valores e virtudes legados da
tradição, aqui não é mais individual, aqui nós fazemos referência a uma tradição. Como diziam os romanos, costumes e valores dos antepassados. Então aqui a gente já vai percebendo uma dimensão cultural em torno da moral, o que não acontece em torno da ética, tá bom? Então essa chave de leitura ela é fundamental que nós tenhamos aqui. Eu vou pausar esse vídeo para a gente poder voltar daqui a pouco no segundo, para não ficar muito longa essa nossa exposição.